Dando continuidade ao estudo do direito processual do trabalho, vamos relembrar alguns aspectos gerais do processo do trabalho. Daremos ênfase aos tópicos mais importantes e que diferenciam o processo do trabalho dos outros ramos do direito processual, em especial o processo civil, do qual se vale em muitas ocasiões, em razão da inexistência de normas específicas de direito processual do trabalho. Assim, vamos iniciar com a distinção entre o processo e o procedimento. Processo, em sentido amplo, significa o conjunto de princípios e regras jurídicas instituído para que se administre a justiça. Também significa o conjunto de atos que vão se sucedendo dentro da relação processual até atingir a sentença. Procedimento, por sua vez, quer dizer o método para que se faça ou execute alguma coisa, isto é, um modo de agir ou uma maneira de atuar, como nos ensina o jurista de Plácido e Silva. No processo do trabalho, nós temos o procedimento comum e o procedimento especial, sendo que este é adotado para algumas ações trabalhistas, como o inquérito judicial para a apuração de falta grave, o dissídio coletivo e a ação de cumprimento. O procedimento comum se subdivide em ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento ordinário é o mais usual, inclusive porque é o mais antigo. Este procedimento será estudado em detalhes mais adiante. O procedimento sumário foi criado pela Lei nº 5.584 de 70, com o objetivo de dar celeridade ao processo, cujo valor discutido não fosse superior a 2 salários mínimos. Além de outras características, neste procedimento não há a possibilidade da parte perdedora recorrer, o que provocou e ainda provoca muitas críticas, especialmente porque contraria o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Outro aspecto que queremos salientar e que foi instituído pela referida lei trata da possibilidade do reclamante que não tiver recursos para custear o processo requerer os benefícios da justiça gratuita, se receber até 2 salários mínimos e se estiver representado nos autos pelo sindicato de sua categoria profissional. O procedimento sumaríssimo, por seu turno, foi criado pela Lei 9.957 de 2000, que acrescentou os artigos 852-A a 852-I na CLT e tem as seguintes características. O valor da causa não pode exceder a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. O pedido deve ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. A citação, que na Justiça do Trabalho é chamada de notificação, não será feita por edital. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento. As reclamações serão julgadas em audiência única, também chamada de una, admitindo-se no máximo 2 testemunhas para cada parte. No procedimento sumaríssimo, estão excluídas as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Outro aspecto que vale relembrar é que, na Justiça do Trabalho, a própria parte tem o direito de ingressar em juízo com a sua reclamação trabalhista, sem a necessidade de estar representada por um advogado, nos termos do artigo 791 e 839 da CLT. Porque, em todas as instâncias do Poder Judiciário Trabalhista, o próprio trabalhador ou empregador tem o jus postulandi, como já visto na aula anterior. Não devemos esquecer ainda que no processo de trabalho não há o ônus da sucumbência, no que tange aos honorários devidos à parte vencedora. Apenas as custas processuais serão suportadas pela parte vencida, seja reclamante, seja reclamado. Feitas estas breves considerações, passemos ao estudo da mais comum e importante das ações trabalhistas, denominada de reclamação trabalhista. Atentem para o seguinte: o nome desta ação é reclamação trabalhista e não ação judicial trabalhista ou mesmo ação trabalhista.
Como toda ação judicial, a reclamação trabalhista se inicia com uma petição inicial, que é a peça processual com que o autor formula o seu pedido perante o juiz competente, para conhecê-lo e julgá-lo. Sendo a peça fundamental do processo, sua elaboração deve ser feita com cuidado redobrado, pois disso dependerá o sucesso da demanda. Como já dissemos, na Justiça do Trabalho, o trabalhador pode postular diretamente em juízo, inclusive formulando a sua petição verbalmente, que será reduzida a termo por um servidor da vara nos termos do artigo 840 da CLT. São requisitos da petição inicial. Primeiro, a identificação do órgão jurisdicional que possui competência para conhecer da demanda. Havendo mais de uma vara do trabalho na localidade, há necessidade de se distribuir a petição inicial para uma das varas existentes. Segundo, a qualificação completa do reclamante, isto é, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número do CPF, do RG, da carteira de trabalho e previdência social, além do endereço completo, o que inclui o código de endereçamento postal, pois as intimações são feitas via correio. Terceiro, a qualificação completa do reclamado, com o nome do empregador e ser pessoa jurídica, e, se conhecido, o número do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, isto é, o CNPJ, ou, se for pessoa física, o número do CPF, assim como o endereço completo. Não há necessidade de apontar o nome do proprietário ou dos sócios, pois quem responde é a empresa. Quarto, a breve exposição dos fatos, isto é, a causa de pedir, que corresponde, por sua vez, aos fatos e os fundamentos jurídicos. Em outras palavras, é a descrição dos fatos de forma clara, simples e lógica. São fatos da maior relevância, as datas dos eventos, a função exercida, o local, os horários da jornada de trabalho, etc. Pois são eles os elementos ligados ao pedido. Se o autor pede o pagamento de horas extras trabalhadas, é necessário descrever na petição o horário contratado, o horário praticado, o número de horas extras devidas e o adicional pretendido. Lembrem-se, a causa de pedir é o fundamento do pedido, ou o porquê dele existir. Quinto, o pedido que representa, afinal, a sua pretensão e será correspondente à causa de pedir. Lembrem-se, para cada pedido deve existir uma causa de pedir. Sexto, o valor da causa, que representa a expressão econômica dos pedidos formulados. Sétimo e último, a data e a assinatura. Se o reclamante não observar os requisitos aqui mencionados, a sua petição será indeferida, especialmente se for elaborada por um advogado. As hipóteses de indeferimento da petição inicial estão elencadas no artigo 295 do Código de Processo Civil. Não se deve esquecer de juntar com a petição inicial todos os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados, preferencialmente no original ou então em cópia autenticada, nos termos do artigo 830 da CLT, assim como juntar uma cópia da petição inicial que será enviada para a parte contrária. Depois de ajuizada a reclamação trabalhista, a Secretaria da Vara do Trabalho expedirá uma notificação ao reclamado para que compareça à audiência designada e ofereça eventual defesa. No processo do trabalho, a citação da reclamação trabalhista é chamada de notificação, como nós já dissemos, e segue para o reclamado via postal. A razão da nomenclatura distinta é histórica. Vem do tempo em que a Justiça do Trabalho era parte do Poder Executivo e não do Poder Judiciário, como é hoje. O reclamado recebe a notificação para que tome conhecimento dos fatos e pedidos que contra ele são postulados pelo reclamante, considerando-se como feita a notificação 48 horas após a sua expedição, nos termos do enunciado 16 do TST. Da notificação recebida pela parte contrária, constará o número dos autos, a vara
o dia e o horário da audiência, no qual a parte deverá comparecer e apresentar a sua defesa. As audiências poderão ser realizadas em dias úteis, isto é, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 8 e as 18 horas, não podendo durar mais de 5 horas consecutivas, salvo quando houver matéria urgente, conforme preceitua o artigo 813 da CLT. A audiência é a oportunidade em que se encontram as partes perante o magistrado do trabalho para serem ouvidas, apresentarem seus argumentos e provas, objetivando uma decisão. Em razão do princípio da celeridade processual, no processo do trabalho se procura praticar todos os procedimentos numa mesma ocasião, com o fim de se obter uma solução rápida dos conflitos. É a chamada audiência una. Nesta audiência, as partes, reclamante e reclamado, deverão comparecer, acompanhados ou não de seus respectivos advogados. A ausência do reclamante na audiência designada ensejará o arquivamento da reclamação, salvo se comprovar motivo poderoso para a falta, quando poderá ser representado por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Se o reclamante der causa para o arquivamento por 2 vezes seguidas, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho, como determina o artigo 732 da CLT. O empregador pode ser representado por preposto que conheça os fatos em discussão. Caso não compareça, o reclamado ou o seu preposto será considerado rével e lhe é aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato. Tudo nos termos dos artigos 843 e 844 da CLT. A revelia, entretanto, não afasta o direito de produzir provas, caso o reclamado ingresse no processo após o prazo da entrega da defesa, mas antes da produção de provas. Aberta a audiência, o juiz do trabalho proporá a conciliação, cuja tentativa é obrigatória sob pena de nulidade processual. Na hipótese das partes se conciliarem, o juiz do trabalho homologará o acordo, pondo fim à reclamação após o cumprimento dos termos nele estipulados. O termo de conciliação equivale à sentença transitada em julgado, o que significa dizer que contra ela não cabe mais nenhum recurso e pode ser executada a qualquer momento, caso o reclamante não cumpra com a obrigação pactuada no acordo. Se não ocorrer a conciliação, o juiz do trabalho receberá a defesa do reclamado, que pode ser feita por escrito ou verbalmente, no prazo de 20 minutos. E assim como na petição inicial, deve vir acompanhada dos documentos necessários para comprovar as suas alegações. A defesa do reclamado pode ser composta de exceções, preliminares e mérito. A exceção é uma forma indireta de resposta, não dirigida ao mérito, mas ao processo. São 3 as espécies de exceções. Primeiro, exceção de impedimento, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 134 do Código de Processo Civil. Exemplo de impedimento: o juiz não poderá exercer as funções no processo em que for parte. Segunda espécie de exceção é a de suspeição, prevista no artigo 801 da CLT. Exemplo de suspeição é a inimizade pessoal do juiz em relação à pessoa dos litigantes. Terceira espécie de exceção é a de incompetência, que pode ser em razão da matéria, em razão do lugar, em razão das pessoas e ainda em razão da função jurisdicional. O reclamado poderá também arguir as preliminares previstas no artigo 301 do Código de Processo Civil e perfeitamente aplicáveis ao processo de trabalho. Vamos relacioná-las então. Inexistência ou nulidade da citação, que no processo do trabalho, como já vimos, é denominada de notificação. Inépcia da inicial, litispendência, coisa julgada, conexão, continência, incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização.
E, finalmente, carência de ação. Obviamente, o reclamado só arguirá as exceções e as preliminares se de fato existir fundamento para tanto. Caso seja acolhida uma das preliminares aqui mencionadas, o juiz julgará extinto o processo sem entrar no mérito do pedido ou dos pedidos. A terceira parte da defesa é a que procura impugnar o mérito do pedido do autor, no caso do reclamante. E de início, o reclamado deve arguir a prescrição, a decadência, a retenção ou a compensação, que alguns autores denominam de preliminares do mérito. A prescrição é a perda do direito de ação pelo decurso do prazo para promovê-la, distinta, portanto, da decadência, que é a perda do próprio direito. Os prazos prescricionais previstos no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, são de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 após a extinção do contrato do trabalho. Percebam que existem 2 prazos de prescrição, um de 5 anos e outro de 2 anos, este contado a partir da rescisão do contrato de trabalho. O prazo de 5 anos é contado a partir da lesão do direito ocorrida durante a vigência do contrato de trabalho. Por exemplo, em 20 de janeiro de 2000, o empregador não pagou o salário do empregado. Se permanecer no emprego, terá 5 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, exigindo o pagamento daquele salário. Portanto, até o dia 19 de janeiro de 2005. O prazo de 2 anos é contado a partir da rescisão do contrato. Assim, se o empregado rescindir o contrato de trabalho em 1º de agosto de 2004, poderá propor a reclamação até 31 de julho de 2006. Agora, vamos entender a prescrição utilizando os 2 prazos. Vejam no seguinte exemplo. O empregado foi contratado em 1995 e dispensado em 20 de dezembro de 2003. Ao longo deste período, fez 1 hora extra por dia, que não lhe foi paga pelo seu empregador. Em 20 de dezembro de 2004, o empregado ajuizou a reclamação trabalhista em face de seu empregador. Atenção! Foi dispensado em 20 de dezembro de 2003. Tinha o prazo de 2 anos para propor a reclamação. Deixou transcorrer 1 ano, isto é, ingressou em juízo em 20 de dezembro de 2004. Portanto, dentro do prazo de 2 anos. De 20 de dezembro de 2004, nós contamos 5 anos retroativamente e encontramos 4 anos de contrato de trabalho. No caso, o reclamante poderá pleitear o pagamento da hora extraordinária dos últimos 4 anos de trabalho. E não de 5 anos. Por quê? Porque o direito não socorre quem dorme. O reclamante deixou transcorrer 1 ano para depois ajuizar a sua reclamação trabalhista. Por oportuno, vale registrar que os prazos aqui mencionados não se aplicam às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Ainda no mérito, deve o reclamado arguir a compensação de valores, a que eventualmente tenha direito, e que deseja ver deduzidos daqueles a que for condenado, desde que sejam da mesma natureza, como preceitua o artigo 767 da CLT. A compensação é a dedução do montante devido ao empregado dos valores que sejam devidos por este ao empregador, o que também pode ser feito na forma de retenção, ou seja, o empregador retém coisa devida ao empregado, visando a satisfação do seu crédito, o que não é muito comum no processo do trabalho. No mérito,
Propriamente dito, o reclamado deverá impugnar todos os pedidos feitos pelo reclamante, buscando a improcedência dos mesmos. Pode ocorrer do reclamado não apresentar defesa contra todos os pedidos formulados, hipótese em que haverá a admissão dos fatos, isto é, a confissão ficta. Ou então, pode haver a admissão dos fatos como verdadeiros, expressamente, o que configura a confissão real, contra a qual não cabe prova em contrário. Pois, se o próprio interessado admite os fatos alegados pela parte contrária, é inadmissível que venha uma testemunha qualquer contradizê-lo. O Ministério Público do Trabalho pode, a qualquer momento, intervir no processo, caso julgue necessário promover a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais, homogêneos, ou quando entender que há violação da ordem jurídica. Caso o reclamado tenha algum crédito a receber do reclamante e este não for de mesma natureza, de modo que possa ser arguída a compensação, o reclamado poderá apresentar simultaneamente a entrega da defesa, mas em petição separada, a reconvenção. Reconvenção é a ação, no mesmo processo, do reclamado em face do reclamante, isto é, o reclamado passa a ser requerente e o reclamante o requerido. Apresentada a reconvenção, o juiz dará vista ao reclamante, para que, se puder, elabore a defesa de maneira que se possa prosseguir na mesma audiência. Normalmente, o reclamante não possui condições de, naquele momento, impugnar a reconvenção, o que obriga o juiz a suspender a audiência e designar outra data para o prosseguimento. Nesse intervalo, o reclamante poderá elaborar a sua defesa na referida reconvenção. A propósito, o autor da reconvenção chama-se reconvinte e o requerido denomina-se reconvindo. Tanto a reclamação trabalhista quanto a reconvenção serão julgadas na mesma sentença. A seguir, dando início à fase processual denominada de instrução, o juiz poderá tomar o depoimento das partes, seja por sua própria iniciativa, seja a requerimento das partes. Primeiro do reclamante e depois do reclamado, buscando a confissão, isto é, que uma das partes admite a tese apresentada pela parte contrária, com o que não haverá necessidade de produzir qualquer outra prova. Caso persista a controvérsia entre as versões apresentadas, o juiz passará a ouvir as testemunhas, as quais deverão comparecer na audiência independentes de intimação. Caso essas testemunhas, que foram convidadas, não compareçam, as partes poderão requerer ao juiz que as intime, sob pena de condução coercitiva e pagamento de multa. No procedimento ordinário, cada parte poderá ouvir até 3 testemunhas. No procedimento sumaríssimo, o número é reduzido para 2 testemunhas para cada parte. E no inquérito judicial para apuração de falta grave, cada parte poderá ouvir até 6 testemunhas. Além do depoimento pessoal e da prova documental e testemunhal, as partes poderão requerer a realização de prova pericial médica, contábil, documental, etc., caso em que esta for admitida pelo juiz. Forçosamente, haverá a suspensão da audiência até a apresentação do laudo pericial e, se necessário, a designação de nova audiência de prosseguimento. As partes deverão observar os artigos 818 da CLT e 333 do Código de Processo Civil, que distribuem o ônus da prova. Como regra geral, a prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Encerra-se aqui a fase da instrução processual e inicia-se outra fase, que é a fase chamada de julgamento. O juiz dará oportunidade para que as partes, querendo, apresentem as suas razões finais, ou seja, sucintamente, indiquem os pontos relevantes para evidenciar o merecimento da procedência ou improcedência dos pedidos.
As partes terão 10 minutos cada uma para apresentar as suas alegações finais. Primeiro, o reclamante. Segundo, o reclamado. Após o que, o juiz tentará, pela segunda vez, a conciliação, que, se vier a ocorrer, encerrará o processo, produzindo os efeitos aqui já vistos. Caso contrário, o juiz proferirá a sentença, a qual é composta das seguintes partes: relatório, fundamentação e dispositivo. Atenção para a terminologia correta. Se o juiz acolher uma ou mais das preliminares arguídas pelo reclamado, extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Todavia, se o juiz acolher os pedidos do reclamante, a sentença declarará a procedência dos pedidos. Se não forem todos acolhidos, mas apenas alguns, teremos a procedência parcial dos pedidos. E, finalmente, se o juiz não acolher nenhum deles, aí teremos a improcedência. Ao proferir a sentença, o juiz arbitrará o valor da condenação, caso o reclamante não tenha apresentado o valor de cada um dos seus pedidos. Não se deve esquecer que, no procedimento sumaríssimo, o reclamante deve indicar na petição inicial o valor correspondente a cada um dos seus pedidos. O valor da condenação, ao ser arbitrado pelo juiz, pode não corresponder à realidade. Na verdade, o valor serve para o cálculo das custas e do depósito recursal. Se a sentença for proferida em audiência, é considerada como publicada nesta oportunidade. Todavia, se por qualquer razão o juiz não proferir a sentença na própria audiência, ao menos as partes já sairão intimadas da data do julgamento. E neste dia deverão comparecer à Secretaria da Vara para tomar conhecimento da sentença e elaborar eventual recurso, porque o prazo inicia-se no primeiro dia útil após esta data. É possível também que a parte seja intimada da sentença por meio de publicação no Diário Oficial ou via postal, com aviso de recebimento, de modo que a partir daí inicia-se a contagem do prazo recursal. Após a publicação da sentença, o juiz que a proferiu não poderá mais alterá-la, salvo se nela existir erro evidente ou engano de escrita, de datilografia, de digitação ou de cálculo. Aí sim poderá ser corrigida de ofício ou a requerimento das partes interessadas, ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho, mas sempre antes da sua execução, nos termos do artigo 833 da CLT. Finalmente, devemos tratar da coisa julgada, que pode ser formal e material. A coisa julgada formal, em síntese, quer significar que a decisão se tornou imutável, seja pelo decurso do prazo sem que tenha sido apresentado o recurso, seja porque não cabe qualquer outro recurso. A coisa julgada material significa que não há qualquer outro recurso que altere a sentença proferida. Para facilitar o entendimento, podemos exemplificar dizendo o seguinte: a sentença que põe fim ao processo sem julgamento do mérito faz coisa julgada formal, de modo que a parte interessada poderá propor novamente a ação. Já a sentença que julga o mérito do pedido faz coisa julgada material, não podendo ser proposta novamente a ação. A coisa julgada formal só pode ser atacada por meio de ação rescisória.